Ontem foi a vez do pré-candidato Paulo Scaff estar em Ribeirão. Assuntos como o atual momento político e a corrida rumo ao Palácio dos Bandeirantes foram tratados. Prazer recebê-lo e gostaria de saber do senhor qual é a proposta de agora do MDB para o estado de São Paulo. Você sabe, Roberto, nós temos no estado de São Paulo coisas boas, tudo que tiver de bom nós vamos estimular e aumentar. E temos problemas na segurança, na educação, na saúde. O caso da educação, por exemplo, que sempre foi importante, hoje é indispensável, com a quarta revolução industrial no mundo. A gente desconhecendo as novas profissões, uma coisa é fundamental, ter uma educação de qualidade para as próximas gerações. A escola do Estado, a gente sabe que aluno não aprende, professor nem sempre é respeitado, então há necessidade de um grande choque. A exemplo, com toda a experiência que eu tenho de SESI e SENAI, eu quero levar para as nossas escolas do ensino médio, escolas do ensino fundamental e nas escolas técnicas também. Na segurança, apesar dos índices de homicídio mostrarem uma queda de homicídio, mas em cada hora no estado de São Paulo alguém é baleado ou esfaqueado, numa hora uma mulher é estrupada, numa hora você tem 34 assaltos fora carteiras e celulares, além do crime organizado, tráfico de drogas, crack, enfim. Então, na verdade, há muito que ser feito em termos de integração das polícias, verdadeiramente, em termos de vontade política e coragem para enfrentar o crime organizado, em termos de mudança da legislação, para endurecimento, para que os criminosos cumpram suas penas. Enfim, há muita coisa, com pouco tempo aqui não dá para alongar muito, mas tem que se melhorar muito a questão da segurança também. E não é diferente na saúde. Não se tem nenhum prontuário eletrônico. Alguém que seja atendido numa ponta do estado vai para outra, começa do zero. Não tem lá uma ficha na tela com a história daquele paciente. Então precisa prontuário eletrônico, integrar mais o município, o estado. Enfim, o governador de São Paulo, o governo de São Paulo tem que ser o grande maestro de tudo. O que for incumbência do Estado é diretamente da sua responsabilidade. O que for das prefeituras tem que dar apoio. O que for do governo federal tem que conseguir. O que depender de lei tem que aprovar. Enfim, é assim que eu vejo que pode ser feito e deve ser feito no Estado de São Paulo. Nas últimas pesquisas, ou nos últimos números das pesquisas, João Dória e o senhor, tecnicamente ali empatado, quer dizer, um pouco para cima, um pouco para baixo, sem o início da campanha. Isso tudo pode melhorar ou vem mais dificuldades no seu entendimento? Olha, eu penso assim, diferente dos meus adversários, que estão falando há mais que 6 meses na mídia, se apresentam como pré-candidatos, eu estou iniciando agora, essa é das primeiras entrevistas que eu tenho como pré-candidato a governador de São Paulo. Inclusive, no próximo dia 5 de maio, que vai haver um grande evento em Jaguariúna, onde o MDB vai fazer formalmente o lançamento da nossa pré-candidatura. Então, para quem está entrando em campo agora, e já estamos aí na liderança, empatados na liderança, com sólidos 20%, nas pesquisas, eu diria que nós começamos muito bem e eu espero só melhorar. Né? A baixa popularidade do presidente Temer, as dificuldades que ele tem, inclusive de se apresentar em atos públicos, isso daí traz dificuldades para os candidatos do MDB? Traz dificuldades para o senhor? Olha, eu não acredito, não. Eu tenho muito respeito pelo presidente da República, mas eu quero dizer que quem se apresenta como candidato ou pré-candidato a governador de São Paulo sou eu. E as pessoas, principalmente nessas eleições, eu creio que não vão estar votando em partido, não vão estar votando em padrinhos ou amigos, vão estar focando no próprio candidato. Em última análise, eleito governador, eu serei o governador. Então, o que importa é analisar a minha vida regressa, enfim, as coisas que eu fiz, a minha idoneidade, a minha seriedade, que é inconteste aí, as pessoas que me acompanham ao longo dessa vida aí sabem muito bem da minha seriedade e de não fazer promessas, e sim realizar as coisas. Eu não gosto muito de falar muito, eu gosto de fazer muito mais do que falar. Né? O senhor tem o aval do MDB nacional para a sua candidatura? Tem um aval, sim. É uma das prioridades do MDB, é a candidatura em São Paulo. É uma razão muito simples, o MDB perdeu a Bahia, perdeu o Rio de Janeiro, possivelmente, talvez não tenha candidato em Minas, enfim, e São Paulo passa a ser importante não só para o MDB de São Paulo, mas para o MDB nacional.
O senhor é empresário, o senhor sabe das dificuldades que o país atravessou e a recuperação econômica é lenta, ela não está ainda dentro daquilo que se esperava. Impossível se atingir o nível também esperado de todos. Até quando essa situação vai? Falando agora o empresário. Na verdade, o que a gente tem que analisar é que hoje a situação está muito melhor do que um ano atrás e daqui a um ano será melhor do que hoje. E eu concordo com você que as coisas estão bem, não estão, nós estamos debaixo de uma tempestade ainda, mas com uma situação muito melhor. O desemprego é altíssimo, é horrível, mas é bem menor do que estava há um ano, 2 anos atrás. Reduziu mais do que 1 milhão, 1,5 milhão de desempregados, então isso é significativo. A inflação está sob controle, está abaixo da meta, os juros estão caindo, crédito aumentou, enfim, foram promovidas reformas importantes, como o caso da revisão e a atualização das leis trabalhistas. Então, eu diria assim, nós estamos vivendo na economia dias melhores do que vivemos há meses ou ano atrás, ou 2 anos atrás. E eu espero que dentro de 1 ano ou 2 nós estejamos muito melhor do que estamos hoje. Na economia e na política, com eleições gerais, esse ano é uma grande oportunidade do povo se manifestar, escolher, renovar, enfim, e as esperanças serem todas renovadas. O governo Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência, que é um problema sério no déficit público. Se não atacado agora, lá na frente, outras gerações poderão pagar. Por que a reforma não foi feita? Olha, eu creio que simplesmente não por falta de necessidade da reforma ou importância da reforma, por uma questão política. Eu vivia o ano passado, no momento em que entra na pauta a reforma da Previdência, foi instalada uma crise política importante, com aquela delação, aquela gravação, melhor, do pessoal da JBS. Naquele momento estava andando a questão da aprovação da reforma da Previdência. Aí, com aquela situação, tudo voltou para trás e não surgiu uma nova oportunidade, assim que eu vejo. Mas não que seja de menor importância. A reforma da Previdência é das mais importantes reformas. Afinal, com déficit de 280 bilhões no ano, não há conta, não há país que aguente. O que vai acontecer se não houver a reforma da Previdência é lá adiante os aposentados não receberem seus direitos ou todo o dinheiro ir para os aposentados, não ter dinheiro mais para educação, para saúde, para segurança e para nada. Nada disso pode acontecer. Por isso que é indiscutível, não há como não haver a reforma da Previdência o mais rapidamente possível, assim como também a reforma tributária. Outra importante reforma que não aconteceu e que precisaria acontecer. E nós vamos lutar. Caso o destino me leve ao governo de São Paulo, mesmo que não se tenha uma responsabilidade direta, mas essas grandes reformas que beneficiam o Estado de São Paulo e o Brasil, pode estar certo que, como governador de São Paulo, farei de tudo para ser aprovado, tanto a reforma da Previdência, a reforma tributária, fazendo com que o Brasil e o Estado de São Paulo tenham maior competitividade. Uma das coisas que o empresário reclame muito é quanto à burocracia. E essa burocracia traz atrasos importantes para o país. Você forma lá uma comunidade que fica se defendendo e o país que fica para trás. É difícil fazer também essa reforma dentro da burocracia? Olha, a verdade, Roberto, é que os anos passaram e o Estado brasileiro ele deixou de servir a população para ser um problema para a população, para pesar nas costas da população. E seja na burocracia, seja nos altos impostos, seja na gastança, seja na corrupção. Precisamos quebrar tudo isso. Nada disso é moderno. O Estado é arcaico, é velho, é enferrujado, é lento, é corrupto. Enfim, eu não estou me referindo a esse ou aquele, mas em geral o Estado brasileiro. Tem que haver uma modernização nisso. E passa por quebrar a burocracia, por simplificar os processos e entrar com tecnologia. Nós estamos aí na era da inteligência artificial, da realidade virtual. Não dá mais para ser tudo lento, atendimento ruim, falta de resultado. O Estado tem que dar o exemplo também de modernidade. Então, os próximos governantes têm que ter uma característica muito importante, que é a coragem, para enfrentar as resistências, os paradigmas, quebrá-los e modernizar o Estado brasileiro e, assim, modernizar o Brasil. Senão vai ter uma situação muito estranha, porque a sociedade vai estar
na era digital e o Estado brasileiro na era analógica. E vai ser difícil esse convívio. Já é hoje, vai piorar. Eu agradeço a presença do senhor no Jornal da Clube. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e a todos que acompanharam o Jornal da Clube. Muito obrigado pela oportunidade.